Bom dia, irmãos. Aproveitando os irmãos em pés, vamos fazer a leitura da palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do versículo 6 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu estou diante da tua palavra, Senhor, e da tua igreja. E a minha oração essa manhã é que o Senhor continue a nos direcionar sobre a exposição da tua palavra. Que a tua palavra encontre, Senhor, mentes e corações dispostos a ouvir, a aprender e a obedecer a tua palavra. Que essa tua palavra, ó Deus, nos norteie por toda a nossa vida, para que nos ajude, Senhor, a lidar com os nossos conflitos, com os pecados que enfrentamos todos os dias e que tão de perto nos rodeia. Precisamos sim, ó Deus, da tua orientação, dos teus ensinamentos, para que possamos viver uma vida para a glória do teu nome. Por isso, ó Deus, eu nesse momento sou totalmente dependente do Deus Espírito Santo para expor a tua santa palavra em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, só recapitulando o que falamos já na última ministração sobre essa carta, os irmãos lembram que o apóstolo Paulo, ao ensinar a igreja, ele sempre embasa os seus argumentos com a palavra de Deus. Então, ele sempre usa os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ele usa todo o Velho Testamento, incluindo o Pentateuco, os profetas e os salmos, para ensinar o povo do Senhor. Os irmãos vão se lembrar comigo que quando ele vai tratar desse assunto de reunir a igreja juntamente com os seus líderes e o infrator, para que ele se lembrasse de que aquele ensinamento, aquele mandamento, não era um mandamento peculiar do apóstolo, mas era uma ordenança do Senhor. O Senhor diz que quando eles se reunissem para tratar um caso como esse, eles lembrassem de que naquela reunião o Senhor estaria presente, para que eles considerassem esse fato e juntamente com eles o Senhor, o apóstolo Paulo também em espírito já tinha decidido sobre aquela questão. E novamente ele, como no versículo 2, ele trata de novo com os irmãos, os chamando de orgulhosos. O versículo 6 diz: o orgulho de vocês não é bom. Né? O comentarista Calvino, né, o João Calvino, ele faz um comentário aqui dizendo que
aqueles coríntios eles estavam tão orgulhosos, pois eles eram tão orgulhosos como se estivessem vivendo nas condições de uma idade de ouro, quando na realidade estavam rodeados por muitas coisas vergonhosas e impróprias. Então veja que a má fama daquela igreja estava correndo. E o apóstolo Paulo viu uma certa urgência de tratar esse assunto e dizendo: o orgulho de vocês, vocês são muito orgulhosos, e isso não tem feito bem a vocês e nem tampouco à igreja do Senhor, porque o orgulho daqueles irmãos estavam deixando eles cegos. A forma que eles estavam tratando o rebanho do Senhor, a forma que eles estavam tratando esse assunto com desprezo, era mostrando de que forma que eles estavam vivendo, cegos. E o apóstolo Paulo, pontuando, diz: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então o apóstolo Paulo pega aquela ideia de se fazer um pão, quando diz: olha, vejam a massa quando está fazendo o pão, quando se faz o pão. Quando se coloca um pouco de fermento, aquela massa incha, aquela bactéria toma toda aquela massa e fermenta aquela massa. E é assim que está acontecendo com vocês. Vocês não estão percebendo que esse pequeno pecado que vocês estão chamando está trazendo um dano para toda a congregação. Você não percebe que você, como indivíduo, quando você não trata um pecado na sua mente, no seu coração, você está se destruindo. E se você continuar com esse seu orgulho, se vocês continuarem orgulhosos, vocês estão destruindo não somente a igreja, como a si mesmo. Então o apóstolo Paulo diz: perceba que uma pequena pitada de fermento, ou essa pitada de pecado, vocês estão trazendo um dano a toda a igreja. É como se um obreiro, pastor, um diácono, um líder de louvor, ou qualquer pessoa que tenha uma que tenha um cargo na igreja, né, mais elevado do que qualquer membro, tivesse praticando o pecado e o pastor ou o presbitério fizesse vista grossa e dissesse: é um pequeno pecado, ou aquele irmão faz parte de um certo grupo, não queremos perder, deixa assim. E toda a igreja começa a observar aquele ato, não somente do infrator, mas como os líderes estão lidando com aquele assunto. E aí a igreja começa a perceber, dizendo: olha, se esse pecado que está sendo cometido não está sendo tratado, está sendo levado como vista grossa por toda a liderança, por que eu não posso praticar também um pecado? Por que esse meu pecado tem que ser tratado? O apóstolo Paulo diz: isto é perigoso. Vocês devem tratar isso, e eu já dei a minha sentença, mais uma vez, para relembrar aquilo que nós conversamos na última fala. Vocês devem perceber que esse pecado, ele trouxe um dano a toda a igreja, a ponto de aconselhá-los que vocês devem expulsar esse infrator da comunidade, para que eles tenham a consciência de que esse moço não está sendo excluído do reino de Deus, mas o seu pecado está sendo tratado como danoso à igreja, ele será entregue a Satanás para que o seu corpo seja destruído, como foi falado aqui essa manhã, mas o seu espírito, no dia do Senhor, seja salvo. E o apóstolo Paulo, para embasar o seu argumento, ele usa mais uma vez o capítulo 12, vamos colocar aqui, de Êxodo, para explicar o que é esse ensinamento dele. Ele começa a relembrar aqueles irmãos, aquela igreja, que a maioria, se não toda aquela igreja eram judeus, e se não eram judeus por nascimento, eram prosélitos, pessoas que se converteram ao judaísmo e tinham ensinamento da palavra de Deus. Como eu disse aqui na última vez, eles não eram ignorantes referentes à palavra de Deus. Os irmãos lembram daquele episódio de quando Felipe ele é enviado àquele eunuco que estava de caminho a Jerusalém, que estava lendo as Escrituras, e o Felipe encosta a ele e diz: entendes o que lê? E ele diz: como posso entender se não tem quem me explique? Então, aquele povo era um povo dado aos estudos,
aos ensinamentos e eles tinham o desejo de conhecer todo aquele contexto judaico, o que aquela palavra queria dizer, e aí ele aprendeu que aquele texto específico de Isaías apontava para o Messias. Então o apóstolo Paulo ele traz a mente daqueles irmãos sobre a seriedade de ser um povo de Deus. E aí ele começa a falar sobre o Êxodo. Lembre-se de como se deu o Êxodo. Antes do povo sair do Egito, houve a ordenança do Senhor dada a Moisés, que aquele povo tinha que matar um cordeiro de 1 ano, macho, seja o cordeiro ou ovelha, portanto tinha que ser macho de 1 ano, sem nenhum defeito. E ao matar aquele cordeiro, ao sacrificá-lo, tinha que passar o sangue nos umbrais das portas, e após passar, eles deveriam se recolher dentro de casa com as suas respectivas famílias, comer aquele cordeiro assado, com ervas amargas e com pão ázimo, que era o pão sem fermento. Então, vocês tirem de dentro da casa de vocês todo o fermento, para que não haja nenhuma impureza. E essa questão do fermento apontava, era um símbolo, ou seja, um tipo de apontando para o pecado. O fermento que é impuro apontava para a impureza do pecado. Então vocês devem tirar toda a impureza dentro da casa de vocês, porque ainda esta noite o anjo do Senhor passará, e a casa que ele passar, que não tiver a marca do sangue do cordeiro, ele vai entrar e o primogênito será morto. E eles aprenderam isso. Então o apóstolo Paulo vem embasando o seu argumento, dizendo: e aquele cordeiro, aquele pão ázimo, apontava para o cordeiro pascal, que é o Senhor. Então ele está trazendo a lembrança daqueles irmãos, dizendo: lembre-se que na noite que o Senhor Jesus foi traído, e tendo tomado pão, trazendo a memória de tudo aquilo, porque os irmãos também se lembram de que quando era a semana da Páscoa e quando era comemorado aquele dia tão especial para o judeu, aquele chefe de família, ele, juntamente com a sua família, fazia parte daquele banquete, daquela ceia, comiam diante do Senhor e relatava toda aquela história, por que aquele ato, por que aquele momento, por que aquela ceia e qual a importância daquilo. Mas o Senhor Jesus Cristo ele faz diferente. Ele pede para que os apóstolos, não naquela noite ou naquele dia, se juntem com os seus familiares, mas eles são convidados para se juntar com o Senhor. E o Senhor dá-lhes os ensinamentos, dizendo, trazendo todo aquele contexto, a história, e quando chega no momento do pão, sem fermento, ele parte diante dos discípulos. Era o mesmo que dizer: não será mais necessário sangue, sacrifício, porque está diante de vocês o sacrifício perfeito. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele, partindo o pão, diz: esse pão sem fermento, esse pão ázimo, este é o meu corpo que eu parto e dou a vocês. Façam isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Que ceia, hein, pastor? Que momento que os apóstolos têm a sua mente, os seus olhos abertos e a desvendaram tudo aquilo, e eles têm aquela lembrança, todo esse momento até aqui, todas as vezes, todos os anos que nos reunimos para comer, agora estamos diante do Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, onde já não haverá mais sacrifício, e estamos aqui diante dele, dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o apóstolo Paulo traz tudo isso à memória daqueles irmãos, montando aquele cenário, fazendo que eles lembrem-se daquele momento, dizendo: tudo isso aconteceu por amor a vocês. Então vocês não devem tratar o corpo do Senhor, vocês não devem tratar o povo de Deus com desleixo, tratando de qualquer forma, como se isso não tivesse nenhum valor. Este é o povo de Deus e vocês devem parar de serem orgulhosos. Vocês estão ficando cegos. Vocês não percebem que aquele fermento que trazia a impureza,
que o Senhor ordenou que tirasse, esse fermento vocês estão trazendo de volta. O Êxodo lembra de que o povo foi liberto da escravidão, que aquele povo agora passou a ser um povo do Senhor. É uma tipologia de que vocês foram libertos da escravidão do pecado. O Senhor não só os libertou, mas agora dá poder para que vocês vençam o pecado. E vocês estão fracassando. Vocês não estão vencendo o pecado, estão desprezando o mandamento do Senhor, estão sendo tão orgulhosos que estão se rendendo de volta, estão voltando para o cativeiro do pecado. E esse ensinamento é importante porque a gente não pode tratar somente como uma comunidade, mas devemos tratar isso aqui como indivíduos. Às vezes aquele pecadinho que nós achamos que não tem nada a ver, porque a igreja de Coríntios, como que ela via isso daqui? Ela olhava assim para a igreja e dizia, olha, nós temos tantos dons, né? Os irmãos sabem que a igreja de Coríntios era conhecida por ter dons. E mesmo com pecados, Deus tem nos abençoado tanto, tem dom para tudo quanto é lado, né? Nós temos o dom de visão, o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas, e Deus tem nos abençoado tanto, então esse pecado aqui é um pecado, isso não tem trazido danos nenhum para a igreja. E o apóstolo Paulo diz, vocês são tão orgulhosos que vocês não percebem que estão morrendo. Então isso, irmãos, eu, o Wilson, os irmãos, cada um de nós devemos ter essa percepção de que o apóstolo Paulo está tendo aqui. O que é que tem me afastado de Cristo? Maus pensamentos? São palavrões? Eu não consigo lidar com a questão da sexualidade? A pornografia? Tantos outros pecados, porque o apóstolo Paulo, daqui a pouco a gente vai chegar lá, ele não padroniza o que é pecado, ele dá uma lista de pecados que eram cometidos pelos irmãos. Ele dizendo, cuidado, com esses aí vocês não devem ceiar, não devem tomar a ceia do Senhor. Esses pecados destroem. Então o apóstolo ele nos convida a olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração, para a nossa mente e tratar aquilo que chamamos de pequenos. Porque a Bíblia está afirmando que uma pitada de pecado pode trazer um dano para mim e para você. E pode trazer um dano para toda a comunidade se esse pecado não for tratado. Expulsem o infrator. Wilson, expulse o infrator. Expulse o infrator. Porque se você alimentá-lo, ele vai te destruir. É uma pitada. Ah, isso é tão pequeno. Qual que é o meu mal, irmão Daniel? Ah, só me junto com alguns irmãos e falo mal do próximo. E daí? O apóstolo está dizendo que fofoqueiro não herdará o reino dos céus. Falar mal do seu semelhante, destruir a imagem do seu próximo, baseado naquilo que eu penso dele. Então o apóstolo Paulo está dizendo, tratem sem esse orgulho no coração. E isso aqui é tão interessante que lá no versículo 2 desse mesmo capítulo, ele já chama os irmãos de orgulhosos e ele continua. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então fica o conselho de Deus para a comunidade e para cada um de nós aqui essa manhã. De que aquilo que eu acho que é tão pequenininho, que pode não me trazer um dano, daqui a pouco eu estou totalmente destruído, a ponto de agir como esses irmãos estavam agindo. E olhe que não é só esse pecado. Paulo vai tratar aqui, nesse capítulo, até o capítulo 6, de 4 pecados que a igreja estava cometendo. E um desses aqui é esse homem que possuía a esposa do próprio pai, quando o Velho Testamento ordenava, dizendo, esse tem que ser morto a pedradas. Agora, na graça, não, você não vai matar o seu irmão a pedrada, mas vai dizer para ele, esse seu comportamento é pecaminoso, ele é danoso, ele vai te levar à perdição eterna. Então, ou você para ou você morre. Então, isso deve ser tratado. Eles diziam não. E o apóstolo Paulo diz, livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. E somos. Somos um povo de Deus que fomos comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos um povo sem fermento, não somos mais escravos do pecado. Cometemos pecado,
e temos um Cordeiro que nos purificou desse pecado. Temos a quem recorrer e dizer: Senhor, me ajude, porque eu não tenho conseguido lidar com esse pecado. E aí você tem dado por Deus os meios da graça, que é a igreja, a oração, a palavra de Deus, e você consegue vencer em Cristo. O apóstolo Paulo fala: vocês são uma massa sem fermento. Vocês são o povo de Deus. E vocês conseguem lidar com isso sem precisar se autodestruir, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então veja, não existe mais sacrifício. Você não precisa fazer mais nada, subir um monte com cobertor nas costas, jogar sal grosso atrás da sua... Nada disso. O sacrifício ele é perfeito. Qual é o meu caminho? Obediência, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. O orgulho de vocês faz com que vocês anulem o sacrifício de Cristo. Eles eram tão orgulhosos que diziam que esse Paulo não sabe o que está dizendo. Eu sou muito mais espiritual do que ele, eu tenho muito mais dom do que ele. Lembre-se que eu disse para os irmãos, alguns deles até ouviram Cristo falar. Estava ali no Sermão do Monte, ouviu Cristo falar no barco e dizia: eu ouvi mais Cristo do que esse Paulo aí. O que ele está dizendo? Mas o pecado que já estava dominando os seus corações faziam que eles ficassem cegos a ponto de não perceber o dano que eles estavam trazendo para si mesmo e para a igreja. O apóstolo Paulo diz: o nosso Cordeiro perfeito já foi morto, Cristo. E o versículo 8 diz: por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Por isso que, por Cristo ter morrido, por termos um Cordeiro, o nosso papel agora é festejar, cultuar, nos alegrarmos diante de Deus e vivemos uma vida para a glória de Deus. Ainda no versículo 8, um momentinho que estou apanhando aqui do... Então vamos celebrar a festa não com o velho fermento, ou seja, com o fermento da malícia e da maldade. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está pedindo que os cristãos coríntios observem a celebração judaica da Páscoa. Se estivesse pedindo que fizessem isso, não observe, né? Ele não está pedindo para que eles voltem a praticar, a celebrar o que os judeus faziam. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo para que eles olhem para o ato de Cristo, ele está pedindo para que eles participem juntamente com os apóstolos da ceia do Senhor e que eles tenham em mente de que apenas o obedecer à palavra de Deus era o propósito dos ensinamentos dos apóstolos e o que eles deveriam fazer. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não é para voltar às práticas de antigamente. Mate um cordeiro, passe sangue na porta, coma ervas amargas. Não, não é isso. O sacrifício já foi feito, está perfeito, Cristo já morreu. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, vocês são vitoriosos. O que vocês precisam fazer é obedecer o que Cristo nos ordenou a ensiná-los. E vocês estão voltando às velhas práticas. Vocês estão ouvindo mais os filósofos do que os seus líderes. E vocês devem perceber de que isso tem trazido uma destruição para a igreja. O apóstolo Paulo, no versículo 9, ele está dizendo o seguinte, acompanhe comigo aí. Que já tinha lidado com isso, né? Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Alguns teólogos, na verdade a maioria deles, acreditam que antes dessa primeira carta, houve uma outra carta em que Paulo já tinha lidado com esse problema. A igreja de Coríntios era uma igreja muito problemática. Então,
tanto o 1 Coríntios como o 2 Coríntios apontam mais duas cartas. Quando Paulo, no versículo 9, diz, já lhe disse por carta, essa carta, Deus não permitiu que que nós tivéssemos acesso a ela. Então, na verdade, ela seria a primeira carta, a primeira seria uma segunda carta, teria uma terceira, e a segunda carta seria uma quarta. Os irmãos entenderam isso, não? Essa primeira, de novo, essa primeira carta, no caso, seria uma segunda, porque essa que Paulo cita seria uma primeira. Então, essa primeira que nós já temos seria uma segunda. A segunda carta seria uma quarta, porque já teria uma terceira carta. Então, essa terceira e essa primeira carta, Deus não permitiu que nós a tivéssemos, por isso nós temos só essa primeira, essa segunda carta, que seria a segunda e a quarta. Olha só. Então, Paulo diz: eu já vos ensinei. Então, não é a primeira vez que Paulo está lidando com problemas de imoralidade com esta igreja. Era uma igreja reincidente, uma igreja desobediente à palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: eu já vos ensinei. Aí, de novo, os comentaristas não afirmam, mas eles podiam estar fazendo vista grossa, poderiam estar fazendo descaso mesmo com a questão da liderança da igreja, ou não estavam nem aí para o que é a palavra de Deus. Então, irmãos, do que nós estamos falando aqui? De uma igreja do primeiro século. Em que ano nós estamos? Então, olhe só, irmãos, né? Às vezes a gente falando sobre desobediência, e aí algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, mas se eu tivesse vivido aqui nessa época em que Jesus Cristo parte o pão diante de mim, eu seria um crente melhor. Se eu tivesse ouvido Jesus e não o pastor André, pastor Marcos, é Jesus, né? Se eu tivesse ouvido o apóstolo Paulo, a gente está falando de um teólogo do primeiro século, um homem que conhece, eu seria melhor. Se eu tivesse visto o mar vermelho se abrindo, Tiago, eu seria um crente melhor. Mas, quando eu converso com esses irmãos, eu digo: Moisés também gostaria de ter um avião que levasse de 200 a 200 pessoas voando por cima do mar. Moisés também gostaria de viver esse milagre do WhatsApp. Em vez de mandar mensageiro para Faraó, ele mandava um WhatsApp. Não, milagre? Sim ou não? Vivemos milagres de Deus todos os dias. Ah, mas se eu fosse, se eu visse, se eu andasse. Deus está cuidando da sua igreja todos os dias, levantando pastores, levantando líderes, mestres, instrutores para nos orientar e nos levar até Deus. Levantando homens, mulheres de Deus, bíblicas, homens e mulheres de oração que são nossos tutores, conselheiros, que nos ajudam a lidar com os pecados dos nossos corações. Mas, muitas das vezes, eu não vou apontar o dedo para os irmãos, vou falar de mim. Eu, Wilson, eu sou orgulhoso. O meu orgulho tem me matado. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou lidar com isso sozinho. Eu consigo lidar melhor do que falar com os pastores da igreja. Eu não sei se eles vão conseguir me entender, né? Ou entender o meu pecado da forma que eu entendo, e talvez eles vão me levar pelo caminho que eu não quero caminhar. Era exatamente isso que eles estavam fazendo aqui. Não me importa o ensinamento dos pastores, pastor Paulo, de Pedro. A gente está lidando muito bem com isso aqui, mas esse fermento estava inchando toda a igreja. O apóstolo Paulo diz: todas as comunidades estão sendo tomadas por este fermento, e isso vai destruir a igreja do Senhor. Parem. Então, irmãos, esses milagres que nós vivemos de Deus, esses meios da graça de Deus, nós devemos usufruir, devemos nos lançar diante dele e entender como cuidado de Deus, coisa que a igreja aqui não estava fazendo. Então, Paulo não estava trazendo de volta
Eles estavam lidando de uma forma cínica, ou estavam sendo muito ignorantes em respeito a isso, né? E aí Paulo disse: não, já tratei isso com vocês. Lembra-se disso? Já enviei uma carta já para vocês tratando esse assunto e vocês não aprenderam nada. Então, muitas das vezes também o orgulho nos leva a ser cínicos, a lidar de uma forma desleixada com as coisas de Deus. Eu trato melhor no meu coração o pecado do que o mandamento do Senhor. Era exatamente isso que estava fazendo. Então, Paulo, no versículo 10, ele continua dizendo: com isso, olha só, eu não estou me referindo aos imorais deste mundo, porque senão o pastor André não ia trabalhar, o pastor Marcos, os irmãos, eu não trabalharia de Uber, porque eu trabalho com macumbeiros, com espíritas, este mundo de Jeová, com bandidos. Eu até já transportei drogas e armas sem saber, olha só. Eu estou inserido nesse mundo. Paulo está dizendo, eu não estou falando dos imorais deste mundo. De novo, o cinismo era tanto. Aqui na igreja não tem nenhum imoral. Que imoral o senhor está vendo aqui? O pastor está falando dos imorais lá de fora. De novo, irmãos, o orgulho, a cegueira, ou o cinismo estava fazendo com que aqueles irmãos não vissem toda essa destruição com a igreja. O pastor está dizendo de pessoas. Não, eu não estou falando de pessoas lá de fora, dos ladrões, dos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Não é assim? Jesus Cristo falou na sua oração no capítulo 17, a partir do versículo 21 de João. Pai, eu não peço que os tire do mundo. Lembra dessa oração? Mas que os guarde. Se fosse isso, o Senhor Jesus Cristo não tinha sentado, comido e bebido com prostitutas, com ladrões, com beberrões. Ele sentou. Se fosse isso que o apóstolo Paulo estava ensinando, Jesus Cristo não estava dizendo, olha, vocês são a luz do mundo, e a luz você não coloca no alto de um monte, ou você esconde debaixo da cama, ou de alguma coisa que vai esconder. Não. Vocês têm que brilhar em meio às trevas. Vocês são a luz do mundo. Então, de novo, ou era muita ignorância, que eu acredito que não era, porque eles eram teólogos também, mas o orgulho fazia com que eles dessem de ombros para o pecado. Então, Paulo está dizendo, no versículo 11, mas agora estou lhes escrevendo que não devem se associar-se com qualquer que, dizendo-se irmãos, sejam imoral, avarentos. Isso é uma pergunta retórica, tá? Será que existe crentes imorais, avarentos, idólatras, caluniador, alcoólatra, crente beberrão, ladrão? Como dizia o pastor Léo, pastor André, lá na igreja da Espanha, né? Aqui no Brasil não existe isso. E lá em Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo, deixa eu dizer para vocês quem vocês são. Eu não estou falando das pessoas do mundo. Eu estou falando dos de lá de fora. Eu não trato com os de lá de fora. Eu estou dizendo que dentro da igreja, no meio de vocês tem imorais, avarentos, idólatras, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Aí, ponto. O que Paulo está dizendo aqui? Bom, então, se eu tenho um irmão em Cristo Jesus e ele tem algum desses desvios aqui, moral, né? Então, não devo nem sentar com ele. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que, de novo, o ensinamento que vale aqui. O nosso contexto de ceia do Senhor é aquilo que nós conhecemos aqui. Nós nos reunimos no ato cerimonial, partimos o pão, tomamos do cálice, e aí louvamos ao Senhor e iremos para casa. Nesse contexto aqui, como que funcionava? Os irmãos se reuniam para comer, tinha lá a festa ágape, né? Eles se reuniam, o pastor André levava lá o frango, a irmã Natália levava o baião de 2, e lá vai, cada um levava lá o seu prato,
nos reuníamos lá, comíamos, e em certo momento o líder se levantava, todo mundo comeu, bebeu, agora vamos participar da ceia do Senhor. Era assim que se dava a ceia deles. Não era como a nossa aqui, né? Aí depois, posteriormente, por ter aquela bagunça que os irmãos já conhecem, que os pastores leem aqui todas as ceias, né? Quem tem fome, coma e beba em casa, né? Porque há uns que passam fome e outros se embriagam. Lembra desse texto? Era isso que acontecia. Acontecia uma bagunça e depois toda aquela briga, né? O irmão Wilson comia todo o baião de dois, quando o pastor André a procurar não tinha mais nada. Então eu me empanturrava e ele ficava sem nada. E como que eu ia com esse espírito participar da ceia do Senhor Jesus? Então Paulo está dizendo exatamente disso. Ele está falando, está tratando da ceia do Senhor. Então, quando vocês se reunirem para participar da ceia do Senhor, esse indivíduo não deve estar lá. Vocês não devem comer o pão e tomar o cálice do Senhor com esse indivíduo presente. Ele tem que ser excluído da igreja. Esse rapaz que tomou a esposa do pai. Mas olha só, né, vocês estão orgulhosos e estão achando que eu estou tratando somente esse caso. Não, no meio de vocês tem avarentos. Pessoas que parecem o tio Patinhas, né? Recolhe, guarda dinheiro, não aprende a ajudar um irmão, a socorrer o necessitado. Aquela pessoa avarenta, né? Que até nenhum comentário do Augusto Nicodemos, ele, não sei se todos aqui conhecem o Sorrisal. Quem conhece o Sorrisal aqui, levanta a mão, né? Fala que o camarada guarda o Sorrisal e sai nadando, que o Sorrisal fica intacto, de tão mão fechada que ele é. Paulo está dizendo que isso é um pecado que tem que ser tratado. Lembra de Ananias e Safira? Não era porque eles deram parte daquilo que eles tinham. É porque eles mentiram para a igreja usando o nome do Senhor. Os irmãos iam lá, vendiam suas propriedades, entregavam aquele dinheiro diante dos apóstolos. E Ananias e Safira venderam, mas reteram a parte porque eram avarentos, né? Eles queriam imitar os irmãos, mas não tinham fé para tal. Eles disseram, bom, eu vou enganar os apóstolos, são tudo bobão mesmo, eu vou dizer que eu vendi por 100 mil reais, vendemos por 200, retemos 100 e vamos doar 100 para a igreja. O Espírito Santo vai lá e revela a Pedro, olha, estão mentindo, venderam por 200 mil. O apóstolo diz, não eram seus? Por que não ficou para vocês? Mas vocês vendem por 200 mil, né? Não está assim no texto, estou só. E vocês vêm mentir, então vocês vão morrer. Então perceba, irmãos, que são vários os pecados, né? A idolatria, o irmão, a irmã que idolatra o carro, a casa. Né? Não sei se isso aconteceu com vocês, né? Acontece comigo. Às vezes você ir a uma casa e você tem que passar álcool em todo o corpo, tirar sapato, meia, virar de costas para ver se poder entrar na casa daquela pessoa. Entrou no carro, é uma idolatria com tudo, né? O apóstolo Paulo fala, são idólatras. Idolatria não é só você ter um altar, um santo, em que você reza, ora, não. Ter coisas como deuses, né? Ou até mesmo ter um filho, uma esposa, um esposo. Caluniador, já falei aqui, né? Pessoas que caluniam, que falam mal dos irmãos. Né? O apóstolo Paulo não está falando sobre julgar ou não julgar. O apóstolo Paulo ensina que os julgar os de fora, os de dentro, o que ele está dizendo? Se o que eu não posso fazer? Julgar o pastor Marcos baseado naquilo que eu penso dele. Mas Paulo não está proibindo de julgar uma causa como essa. Olha, o Wilson pecou. E é um pecado que foi escandaloso. Toda a igreja sabe do pecado do pastor Wilson. Então, esse pecado deve ser julgado segundo a palavra de Deus e tratado. Esse julgamento eu posso fazer. O que eu não posso fazer é julgar o irmão baseado naquilo que eu penso dele e sair caluniando o irmão naquilo. Poxa vida, olha só, eu vi aquele irmão em um ato lá pecaminoso, mas por que você viu? Não vi, mas eu penso, porque baseado naquilo que eu acho, né? E aí você vai difamando, eu vou difamando o irmão. Paulo disse, esse também é passivo de uma expulsão. Alcoólatra.
agora me fugiu o nome que se dá àquela pessoa que come, o glutão. Né? Paulo diz, trate da mesma medida. O alcoólatra deve ser ensinado que você deve fazer tudo para a glória de Deus. E o alcoólatra, ele fica desrespeitoso, ele fica violento, ele quebra coisas dentro de casa. Aí, nessa semana, eu recebi um áudio de uma irmã pedindo socorro. O marido, o diácono da igreja, que se embriagou a ponto de querer espancar a esposa e quebrar as coisas dentro de casa. Olha só, um diácono da igreja. Não que, para poder embasar aqui o argumento do apóstolo, tenha que dar testemunhos, mas que isso existe no meio do povo de Deus. Quantas famílias não sofrem por crentes beberrões, que não sabem lidar, isso é um pecado que ele acha que consegue dominar no seu coração, na sua mente, e se destrói a família, destrói todo mundo que vive à sua volta. Fica desrespeitoso, fala demais, grita. O alcoólatra. E o Paulo diz, trate também esse sujeito, ajude-o. Mas se ele for orgulhoso, inchado, a ponto de achar que isso não é um pecado, então exclua. Não sei com ele. Não dê esperança da salvação para ele, porque a Bíblia o condena. É isso que o apóstolo está ensinando. E ele continua com o ladrão, né? Crente ladrão. Então, irmãos, percebas que a palavra de Deus está nos confrontando esta manhã. Isso não é o pastor que está inventando coisa, eu estou lendo com vocês. O apóstolo Paulo está dizendo que há uma comunidade de pecadores que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas não somos mais escravos desse pecado. Fomos libertos em Cristo Jesus. Não temos mais um dominador, um possuidor que nos domine, que nos possui, que nos controle. Não. Nós somos libertos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês são livres em Cristo. Usufruam dessa liberdade em Cristo Jesus. E como se dá isso? De novo, utilizando-se dos meios da graça, reconhecendo, não sendo orgulhoso. Eu não consigo lidar com isso, é o primeiro passo a ser dado. Eu não consigo lidar com isso. Isso tudo para mim aqui é muito difícil. Eu não consigo lidar com a mentira, com a avareza, com a prostituição, com a idolatria, com a pornografia. É tudo muito difícil para mim. E agora? O Senhor diz, tem o meu corpo. Você é um membro no meio desse corpo. Você tem o poder da palavra. Você tem um povo que eu lhe dei para que cuide de você. Faça isso. Jogue esse orgulho de lado, Wilson. Procure o seu irmão, o seu pastor, converse com ele. Abra o seu coração para que você tenha essa graça de Deus que está posta à mesa. O apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui tantas das coisas, né? Ainda essa semana eu conversava com a Bruna e com a Sara sobre essa questão do orgulho, do fermento que tão sutilmente vai entrando, e eu dizia para elas que eu fui convidado, eu vou imitar o pastor, esqueci do relógio aqui, pastor. Eu tenho um tempinho aqui ainda. Eu fui convidado para dar uma palestra para jovens. Então, como que se dava isso? Eu fui com a família, juntamente com a igreja, um sítio, né, à noite, então, todo sábado a gente ia ali, junto com aqueles jovens, se divertia, à noite tinha palestra, e domingo, vida que segue de novo no sítio. Bom, então, o horário combinado com o pastor da palestra seria às 18 horas. Então, lá para as 17 horas, eu fui tomar meu banho, e lá no alojamento dos rapazes, estavam todos lá, cerca de uns 20, 25 jovens. Todos eles conversando sobre mulheres, coisas que não é de bom tom nunca falar aqui. A forma que eles estavam tratando as meninas da igreja, até irmãs casadas estavam no meio da conversa deles. E era cada coisa nojenta que eu estava ali tomando banho. Eu falei, meu Deus, eu pensei que eu ia falar a pessoas crentes. Até que um deles disse, o cara que vai dar palestra está aí. O cara.
Aí o outro disse, ele está aí, é ele que está tomando banho, cara, e tal. E eu fiquei mal, irmãos. Eu fiquei muito ruim com aquilo. Eu disse, e agora? Bom, eu saí do banho, olhei para eles e disse, o cara está aqui. Aí fiz igual o Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? E vocês têm uma Bíblia? Não? Então vamos buscar uma Bíblia. Abri Mateus 18, conversei com eles e disse, vocês têm que pedir perdão para muita gente. E o pastor de vocês, talvez já os conheça, mas se ele não conhece, ele vai conhecê-los. Irmãos, eu usei a Bíblia ali e bati, mas bati sem dó. A surra foi tão grande que um deles, literalmente, fez a mochila, pulou o muro do sítio e foi embora. E foi uma experiência horrível lidar com aquela situação, porque eu achei que eu estava lidando com crentes. E o pastor que os antecedeu, né, que antecedeu aquele pastor, era o pastor que pastoreava a igreja que eu estava, e aquele pastor batia no peito. Eu deixei lá uma igreja espiritual, um jovem, uma mocidade espiritual, ali, e olhava para a mocidade do Parque São João e dizia, lá tem jovem crentes, aqui eu não vi esse tipo de jovem ainda. Depois de tudo isso, eu dei glória a Deus. Né? Aquele jovem sobe um monte, desce um morro, sobe e faz isso, e vai para a vigília e tal. Ímpios, da pior espécie, que eu tenho 50 anos de idade. Eu nunca vi conversa naquele nível como estava tendo ali naquela reunião de jovens crentes. Triste, irmãos, essa realidade. Por quê? São pecados, pecadinho, né? Não sei se existe pecadinho. Existe, pastores, pecadinhos? Não sei se existe. Que não são tratados no coração do indivíduo, e aquele pecado é exposto, mas também os líderes fazem vista grossa, daqui a pouco toda a igreja está destruída. Enfim, deu ruim. Por que deu ruim? A Sara sabe disso. A maioria daqueles jovens. Uns viraram homossexuais, alcoólatras, estão no vício da droga. Não tinha como dar outra coisa. Até porque eles não quiseram ser tratados. Então, meus irmãos, esse conselho de Deus para nós hoje. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. De novo, esse comer aqui não é que eu não deva conversar com eles, me reunir, recebê-los na minha casa, porque de outra forma, como é que eles vão conhecer a graça de Deus? Né? Tem como. Então, não é isso que o apóstolo está ensinando. Está dizendo que no contexto espiritual, no partir do pão e no cálice, a gente não deve acolher essas pessoas sem serem tratadas. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, de novo, o pastor não vai ser aquele que vai proibir. Algumas denominações que o diácono, sabendo que a pessoa é um infrator, uma infratora, ele proíbe a pessoa participar do pão e do cálice. Aqui não, porque o pastor, se eu tiver errado, os pastores me corrigem. Os pastores vão ler o texto e dizer, olha, aqui está o corpo, o sangue de Cristo, então examine-se, pois o homem a si mesmo. Depois, examine-se, toma desse pão e desse cálice. Porque o que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu nunca vi aqui um pastor proibindo um membro tomar. É orientado, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para ser feito aqui. Então, meus irmãos, para terminar, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não, o pastor não vai tratar ninguém de fora. Né? Não deve você julgar os que estão dentro de novo. Então, esse julgar é nisso. Se eu sei que tem um problema, os pastores, os irmãos devem julgar biblicamente, tratar aquele infrator. Se eles não querem, o apóstolo Paulo dá qual conselho? Entrega para o mundo, entrega para o Satanás, para que eles sejam desprovidos da graça de Deus e percebam o quanto ele é desgraçado e precisa dessa graça. E aí ele volte com temor e tremor a Deus, volte à comunhão da igreja, para que ele não seja lançado na perdição eterna. Então, o apóstolo Paulo termina dizendo, o indivíduo quer ser tratado, ele será cuidado pela igreja. Mas o homem de Deus, o pastor, o líder de qualquer congregação, não pode querer ser melhor do que o próprio Cristo ou do que as Escrituras. Esse camarada não quer
lidar com seus pecados, não quer tratar, não quer o cuidado da igreja, deixa ele aí. Não. O apóstolo diz: expulsem esse perverso do meio de vocês. Olha só. De novo, né? Todos os caminhos foram tomados. Aconselhamento, o pastor conversou, passou por todos os processos, mas ele desprezou, expulso. Está expulso da comunhão da igreja. Então ele vai ser tratado por Deus. Satanás vai surrá-lo. E se ele for da salvação, se ela for da salvação, Deus cuidará e trará e tratará o coração dessa pessoa. Então, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. E, de novo, se há algum desses pecados que eu estou lutando e não estou conseguindo vencer, procure ajuda. Aqui está o conselho de Deus, aqui está o conselho de um pastor, aqui está o conselho da palavra de Deus. Não morra, procure ajuda. Diga: olha, não estou conseguindo lidar com isso, não consigo vencer, ajude-me. E pela graça de Deus, eu, você, nós seremos ajudados, porque isso é a igreja do Senhor. Eu quero orar novamente com os irmãos, espero que eu não tenha trazido nenhuma confusão para a sua mente, essa não é a nossa intenção, mas que traga informações, crescimento e aconselhamento da parte de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, que tem falado em nosso meio. Algumas vezes a nossa mente falha, nós somos limitados, mas o Senhor é aquele que dá graça, o Senhor é aquele que orienta e ajuda. Senhor, e baseado nessa palavra que foi ministrada esta manhã, baseado nos seus conselhos, se algum irmão, alguma irmã, se alguém que está lutando, Senhor, lidando com algum desses pecados, que encontre, Senhor, na Tua palavra, na Tua igreja, abrigo e força para vencer. Porque o Cordeiro perfeito foi morto e ressuscitou, nos tirando, Senhor, da escravidão do pecado. Assim como diz a Tua palavra, nós somos uma massa pura, sem nenhuma bactéria, sem nenhum fermento do pecado. Assim como o Senhor advertiu os Teus discípulos, dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Os Teus conselhos também hoje, Senhor, esta manhã, nos diz para tomarmos cuidado com o fermento do pecado. Porque uma pitada de fermento, assim como diz a Tua palavra, e assim sabemos, leveda toda a massa. E leva, Senhor, o homem, a mulher, a Tua igreja à destruição, se essa pitada de pecado, que é o símbolo, Senhor, que o fermento dá nesse texto, destrói. Senhor, nos ajuda a lidar com essas situações, continuando, Senhor, dando graça e sabedoria aos líderes da igreja, aos conselheiros, para ajudar os irmãos que estão passando por dificuldades semelhantes. A avareza, a idolatria, a glutonaria, a bebedeira, a fofoca, Senhor, a maledicência, a pornografia, tantos outros pecados. Senhor, nos ajuda. E o que nós te pedimos esta manhã é, mais uma vez, que a Tua palavra tenha encontrado coração e mente dispostos a ouvir e receber, guardar e obedecer a Tua palavra. Toma-nos, ó Deus, como Tua igreja, e nos ajuda, porque somos pecadores, somos falhos, e a Tua palavra nos diz que a causa de não sermos consumidos são as Tuas muitas misericórdias. Não olhe para mim, Senhor, não olhe para nós sem fazer isso por intermédio de Jesus Cristo. Porque é em Cristo que nós somos guardados e protegidos. Ó Senhor, nos ajuda. Porque teremos mais uma semana, talvez mais um mês, um ano, quantos anos ou dias pela frente.
e sem a tua graça, sem a tua misericórdia, não vamos conseguir. Portanto, ó Deus, essa é a minha petição, para que o teu nome seja glorificado e que tudo redunde para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.